Fala pessoal, nós somos o Geek com Q e hoje nós vamos falar sobre Shazam. Mas afinal, quem é Shazam? Shazam! Bom, depois dessa abertura especial que nós tivemos aqui hoje, onde apareceu o Shazam aqui do nosso lado, Rafa, não tão forte, Rafa. Mas gordinho igual. Gordinho, definitivamente. Rafa, explica um pouquinho pra nós quem é o Shazam. O Shazam, ele é o Capitão Marvel, que não pode ser mais chamado de Capitão Marvel. É meio estranho isso, mas o Capitão Marvel é um personagem que era da Fawcett Comics até os anos 50, onde ela fechou e parou de ter. E aí depois a Marvel criou o Capitão Marvel, que é o Kree, que inclusive agora virou a Capitã Marvel no filme do Guerra Infinita. E aí a Marvel colocou os direitos do nome. E aí quando a DC comprou os direitos da Fawcett, ela não podia mais chamar o Capitão Marvel de Capitão Marvel e ela mudou o nome dele para Shazam. E por que Shazam? Porque tem tudo a ver com os poderes dele. O S é do Salomão por causa da sabedoria, o H é do Hércules por causa da força, o A é do Atlas por causa do vigor, o Z é de Zeus por causa do poder que ele tem dos raios, o outro A é por causa do Aquiles, por causa da coragem, sim, e o M é de Mercúrio por causa da velocidade. Então esses são os poderes, só que por mais que ele seja esse cara fodão e tal, é o mortal mais foda da Terra, ele é uma criança. Então a origem dele, ele é um órfão que encontra o Shazam original, né, o que mago, é um mago, e aí ele precisa encontrar alguém que tem as virtudes necessárias para poder fazer o bem, e ele entende que o Billy tem essas virtudes e ele passa os poderes pro Billy. Então sempre que o Billy falar a palavra Shazam, ele se transforma no mortal mais forte da Terra e depois ele volta, se ele falar de novo, ele volta a ser uma criança. Rafa, o Shazam não é um cara tão tradicional assim, né? Ele é um personagem secundário, certo? Eu particularmente não conhecia ele. E eu acho que quem realmente não acompanha quadrinhos, né, não conhece tão a fundo o Shazam, é mais ou menos, na minha opinião, como era o Pantera Negra pra Marvel, né, até chegar ao filme. Mas nós vamos ter o filme agora do Shazam, certo, sim, Rafa? Sim, teoricamente a importância é muito parecida entre Pantera e Shazam nos universos, embora o Shazam acho que até mais importante para DC do que o Pantera era. Hoje o Pantera é bem importante para Marvel. O que acontece? O Shazam, tu pegar algumas histórias mais clássicas, como o Reino do Amanhã, ele tem um papel fundamental na história, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas ele sempre foi o reserva da Liga. Até porque várias das vezes ele nem estava lá no meio. Então, nos próprios Novos 52, que fizeram uma origem nova para ele, quando chegou na parte da Liga, ele era total plano B. Começaram a inserir ele mais recentemente, nos últimos 4, 5 anos, acho já prevendo o universo, onde teria um filme do Shazam. E também porque, do ponto de vista de força, ele é foda. Ele é o cara que rivaliza com o Superman em nível de força. Claro. E tava precisando de um cara assim na DC. Sim, sim. Não, concordo. E é o que você falou, acho que tem alguns quadrinhos, né, que ele tem uma participação especial importante, né? Você comentou o Reino de Amanhã. Mas história solo do Shazam, não sei se tem tantas interessantes e bacanas. O que você pesquisou? Olha, saíram várias histórias recentes pela Panini. Uma delas é a origem deles dos Novos 52, que é essa aqui, que é com uma palavra mágica, só que, cara, não rola. Não foi legal, não. Não é boa, né? Não, o começo é bem legal, o Geoff Johns escreve muito bem, a gente vai falar dele em outros vídeos também, mas tem um problema pesado no final desse livro aqui. Então, resumindo rapidinho o que rola. Ele é órfão, ele muda para uma família, a família tá com 5, 6 crianças, vira os irmãos dele e tal, ele ganha os poderes, só que, primeira cagada, ele não tem a inteligência de Salomão, é a criança, ele continua como uma criança, só que muito forte. Então toda essa parte do poder do Shazam sumiu, ele ia descobrindo os poderes na raça. E o meu medo é que o filme parece ir nesse caminho. Não, o filme é muito parecido com essa edição. Inclusive tem algumas cenas que parece que saíram desse quadrinho aqui. Sim, isso é uma coisa que me preocupa, porque no trailer que já foi apresentado. O Shazam tradicional, ele é um cara muito inteligente. Esse é burro pra caralho, é uma criança. Né? Então ela está se aprendendo. E provavelmente acho que é um dos poderes deles, pelo menos era o que eu gostaria de ter, era a inteligência de Salomão. De todos esses aí é o que mais te atrai, né? O segundo problema desse quadrinho tá na hora que você
tenta resolver o problema. Então começa que ok, o Adão Negro vem, e o Adão Negro é um puta vilão foda, porque o Adão Negro é igual ao Capitão Marvel, só que de milhares de anos atrás. E ele tinha ficado aprisionado, ele se liberta, né? Então o que ele quer fazer, ele quer realmente dominar as pessoas, porque ele acredita que tipo, ele é muito superior ao resto da população. Só que o jeito para resolver o problema é, ele acaba tipo, invocando os 7 pecados capitais, e acaba invocando o vizinho da família do Billy Batson para virar um monstro gigante nível Power Rangers. E aí no final, para conseguir salvar, eu vou ter que falar porque é muito ruim, então se não quer ver spoiler, pula 1 minuto. O Shazam dá os poderes para a família inteira, então todos os irmãos ganham os poderes, todo mundo fica forte e foda, cada um com uma cor diferente, e parece que eu tô vendo a mistura de Xuxa contra o Baixo Astral junto com o Power Rangers. Cara, é cagado, não tá certo, entendeu? Então ele é muito bom, a escrita de Geoff Johns é ótima, a arte tá linda, até o penúltimo capítulo, dali pra frente, ele chuta já. É que acho que assim, o começo onde você cita a questão da sabedoria, eu até deixo passar, porque também tem o dilema da questão do Shazam, que ele é um herói no corpo de uma criança, né? Então, quer queira ou quer não, né, tem aquele tema dele se acostumar com os poderes, né, tem aquele tema de ele viver essa dicotomia e tal. Agora, essa parte da história, no final, que você comenta, realmente é muito ruim. E é uma pena, porque a arte... Né, a arte é linda, a gente vai mostrar Gary alguns Frank trechos, muito bem. né, da arte, é muito legal. O meu receio, conforme você falou, é que quando eu vi o trailer é muito parecido com esse quadrinho. Tem algumas passagens que são idênticas. Então, tomara que o filme não siga o final do quadrinho. Exato, se pegar o começo... e tem uma outra parte que é como o Adão Negro morre. Eu não gostaria que isso acontecesse no filme, porque... Acho que também não vai acontecer, porque vai ter o filme solo. E na animação da DC, Superman e Shazam, que a gente vai colocar aqui alguns trechos, acontece de enfrentar o Adão Negro e eles resolvem a morte dele igualzinho nessa revista. Também é uma porcaria tanto quanto. Então eu não acho que esse é o caminho que tem que seguir. E fora, tem uma parte que é legalzinho de pensar, que é a lição de moral, da importância da família, mas a forma que foi escrita realmente ligava muito a filmes tipo... de Sessão da Tarde. DC, vamos tentar pegar só as coisas boas desse quadrinho. Pega a arte, pega a arte e rever o roteiro, por favor. Legal, algumas pessoas questionaram e começaram a criticar sobre o traje dele no trailer que foi apresentado. Não tem como fazer um traje menos espalhafatoso do que o traje... Ele parece um toureiro, né? Se você for olhar aqui, literalmente. Essa roupa, esses laços, essa capa. Não tem como fazer no filme um traje menos espalhafatoso do Shazam. Então, pra mim, isso não me incomoda. O que é espalhafatoso? Ele é, né? Agora, o que me incomoda muito é que caminho esse roteiro vai realmente tomar. Porque se continuar muito parecido com esse quadrinho e realmente... for na mesma linha, eu acho que vai ser uma grande cagada. Sim. Tem uma das coisas que eu acho que é igual, mas eu acho que o filme não vai fazer, é que tem um menino que ele tá usando a muleta, que é o irmão dele, né? O irmão dele órfão, né? Na verdade é o irmão de família. Se for só ele, beleza. Agora, pra você ver a família toda e quiser dar os poderes, aí vai ficar zoado. Vai virar Power Rangers. Bom, mas vamos lá. Esse quadrinho... foi uma referência que você trouxe, não muito boa. Fala rapidamente de 2 histórias aí que vale a pena, que contém o Shazam. As 2 têm a ver com o Alex Ross, porque as 2 foram desenhadas pelo Alex Ross, então quem não conhece, tá aqui algumas artes do cara. O bicho é cabuloso. É tipo um dos melhores desenhistas que existem, artistas, né? Porque nem é desenho, né? Ele é pintor praticamente. Inclusive quem nos acompanha no Instagram, né? A gente inclusive já aproveita e faz o convite também. A gente já colocou várias vezes artes do Alex Ross lá no nosso Instagram, então vale dar uma conferida lá. Sim. Eu vou falar muito rápido, porque depois a gente vai fazer um vídeo específico sobre o Reino do Amanhã, mas o Reino do Amanhã é uma história que ela praticamente influenciou várias outras depois, escrita pelo Mark Waid. O que acontece? Ela se passa no futuro onde os heróis não são mais... não que eles não sejam necessários, os heróis clássicos já meio que se aposentaram e tem outros heróis tomando conta, só que os heróis chegaram num nível onde eles se acham tão superiores que eles fazem o que eles querem, e aí a própria população, liderada pelo Lex Luthor, começa a tentar, vamos acabar com os heróis de uma vez por todas,
E ele tá desde muito tempo preparando a cabeça do Capitão Marvel, manipulando ele para que ele possa servir de grande aliado do Lex Luthor para enfrentar os heróis na hora que eles viessem. Então tem várias coisas que acontecem ao longo da história que são muito boas, que a gente vai detalhar depois, mas ela é uma puta inspiração para duas histórias que fizeram muito sucesso depois dela: Guerra Civil da Marvel e o Injustice. O Injustice porque você tem um confronto onde o Superman tem uma visão muito diferente do resto, que é exatamente o que acontece no Reino do Amanhã. O Superman, ele é herói e vilão ao mesmo tempo nessa revista, dependendo do ponto de vista que você está lendo a história. Claro. E isso é uma coisa legal, porque em vários momentos você não sabe exatamente o que é o certo e o que é o errado. E quando você vai pro Guerra Civil, tem o mesmo estopim que acontece no Guerra Civil, com um dos meninos mais jovens explodindo, destruindo uma escola, acontece no Reino da Manhã, e é o estopim também da história para você discutir a importância dos heróis. Então isso é bem legal no Reino da Manhã. E aqui é um quadrinho que, independente do Shazam, qualquer um tem que ler. Exato. É um quadrinho clássico. E o outro é esse aqui, certo, Rafa? Sim. Esse aqui, eles são várias histórias aqui dentro, né? Porque foram lançadas todas separadamente. Mas tem uma aqui chamada Shazam, o Poder da Esperança. Né? É uma história curta, são mais ou menos umas 30 páginas, linda de você ler e muito poética. É uma história que qualquer um pode pegar e ler sem a menor dificuldade. O que acontece nessa história? O Shazam tem o alter ego dele, né, que é o Billy Batson, e o Billy Batson é repórter. Inclusive, tipo, ele tem até, em alguns multiversos, ele tem uma relação com o Superman por ser repórter também. Mas ele é um radialista, ele recebe várias cartas dos leitores, para ele ficar contando os feitos do Shazam, e falam para ele: putz, por que você não fala pro Shazam vir aqui num hospital de crianças que tem algum tipo de deficiência, porque eles estão precisando de um pouco de inspiração. E aí ele lê isso e fala: não, putz, eu vou lá. E ele passa, tipo, quase um mês com as crianças, todo dia, tipo, ouvindo elas, conversando, falando, porque ele vai conversar com o Mago, e o Mago fala: vai ter alguém ali que vai mexer com você e vai fazer você pensar um pouco de forma diferente. E aí tem toda essa parte inspiracional do Shazam, de como ele consegue não só modificar as crianças, mas modificar ele mesmo. E é legal que essa história aqui, né, os maiores super-heróis do mundo, todas são meio sentimentais, meio poéticas, Superman, né? Paz na Terra, Batman, Guerra ao Crime. Trazem aí o apelo de alguma virtude, né? Que é bem nessa aura da DC, realmente, né? Uhum. Bacana. Eu vou rapidamente falar, então, sobre a estátua do Shazam que eu trouxe aqui hoje. Ou o toureiro espanhol. Ou o toureiro espanhol, boa, Guto. Essa é uma estátua escala 1:10. Aí depois a gente coloca alguns closes dela aqui. Mas ela é da Iron Studios, né? Aqui do Brasil. Na linha do Ivan Reis, né? É baseado na arte do Ivan Reis, tá? Então o Ivan Reis tem ele assinou um contrato com a Iron, ele faz a arte de algumas peças, né? É legal, porque essa é uma peça, apesar de ser 1:10, eu considero ela bem detalhada, e na verdade ela já conta a história do Shazam aqui, né? Porque você pode ver, né, o Billy Batson aqui na frente, né? E ele tá gritando, né? E obviamente isso tá querendo, né, exemplificar o que acontece, né, na transformação dele pro Shazam. Então é o Billy aqui na frente gritando, e aí aqui atrás aparece o Shazam como se fosse a transformação dos dois. Então é uma peça muito bacana, né? Escala 1:10, mas que exemplifica bastante o conceito do Shazam. Ela é bem bonita, assim, de maneira geral. Ela tem duas versões, né? Essa que eu mostrei para vocês agora, que é a versão regular, né? E você comprando na loja, você também tem a versão exclusiva, que é uma head alternativa, uma head mais estilo bonachão. Eu particularmente não gosto muito dessa head exclusiva, não. Eu acho que ficou bonachão demais. Eu gosto mais da regular, né? Ele gritando, como se fosse ali o momento da transformação dos dois. Mas de qualquer forma, para quem quiser comprar na loja, também tem essa versão exclusiva. Uma estátua bacana, escala 1:10, né? Uma escala, a gente já falou sobre isso aqui, uma escala mais acessível e que realmente vale a pena. Tem um detalhinho aqui, não sei se dá pra ver, mas é onde o raio cai, né? A gente vai mostrar uma foto, né? Entre os dois, né? Aqui na base da estátua, é como se fosse o raio, né? Caindo e fazendo a transformação. A gente mostra uma foto para vocês depois. É bem bacana. Uma estátua 1:10
na minha opinião, que vale muito a pena, né? Você tem 2 figuras, na verdade, ao invés de uma. Custo-benefício, né? bem alto. Custo-benefício eu acho interessante. Não acho que vale a pena, é exclusivo. Acho que essa rede alternativa não me agrada nem um pouco. Mas é isso, uma estátua legal. Quem gosta do Shazam e quem quer ter uma estátua a um custo mais acessível, essa aqui é uma bela opção. E você, Guto, como é que foi a batalha de encontrar um jogo do Shazam aí pra contar pra gente? Olha, foi uma verdadeira batalha mesmo, tá? Porque realmente não tem nenhum jogo solo do Shazam. Ele é um herói muito alternativo, por assim dizer. Então eu resolvi pegar um jogo que dispensa muitas apresentações, que é o Injustice Gods Among Us, que foi lançado em 2013 para PlayStation 3 e Xbox 360. Que é um puta jogo de luta, assim, que pega todos os heróis da DC e vilões, evidentemente, e colocam numa pancadaria bem no estilo Mortal Kombat. O Shazam, ele vem como um personagem jogável. Eu, na verdade, não sabia quem ele era quando eu joguei a primeira vez o game. Não conhecia mesmo. Você sabia que ele lutava bem, né? Exato. Você não mentiu aqui no programa quando você falou que não conhecia o Shazam antes da nossa, pra gente propor o programa, certo? Eu fui sincero. Então, eu vou falar um pouco sobre o personagem em si no game. Ele é um personagem muito bacana, ele é muito bom pra você dar combo. Pra mim, ele e o Flash, acho que são os personagens que eu mais gosto pra você ir dar uma sequência de combos. Se você consegue engatar um combo no outro muito fácil também, tá? E ele tem todos os poderes dele baseado naqueles raios dele que ele tem de Zeus. Então ele tem uma magia que ele joga um raio pra frente, ele tem aqueles teletransportes de raio que ele faz, ele também se projeta pra frente a lá Bison. Então, todo eletrocutado pra bater na pessoa. Ou Raiden, né? Do Mortal Kombat. Ou Raiden do Mortal Kombat, acho que foi a melhor referência, né? Então ele se joga pra frente pra fazer isso. Só que ele tem é bem difícil você conseguir executar alguns dos poderes dele. Ele também tem uma crítica ao personagem que eu não entendi até hoje porque eles fizeram isso. Ele dá um agarrão, mas o agarrão só funciona se seu oponente estiver agachado. Então foi uma das coisas assim, tipo, é muito legal quando você dá o agarrão nele, mas até você e outra na morte, pra você conseguir executar. E o Brutality dele, o Fatality, enfim, é ele dando um soco pra cima, então um super Shoryuken ali, jogando o personagem lá pro alto e dando uma sequência da pessoa batendo de pancadaria. Ô Guto, me relembra um negócio, não sei se eu tô confundindo, mas no Injustice, todo personagem, quando ele entra pra lutar, ele tem uma breve introduçãozinha, né? A do Shazam aparece o Billy e depois ele grita e ele se transforma. É isso aí. E aí, quando ele termina, ele pega e fala assim: eu sou o Shazam, o humano mais forte da Terra, que é o dilema dele, né? Sim. Então, é bem bacana isso. Enfim, dispensa apresentações. Pra quem não conhece o Injustice, por favor, jogue agora. É um jogo que ele ficou muito conhecido pela história ser super complexa. E não só pela história, a história continua. Na verdade, ela tem uma prequel nos quadrinhos que terminou agora de sair pela Panini. São 10 edições. Se vocês procurarem para comprar, vale muito a pena ler ela. E aí você entrar no Injustice, porque você entende tudo o que aconteceu para chegar naquele universo. Depois que eles fizeram o jogo, lançaram os quadrinhos, então foi muito aclamado. E Guto, só pra deixar claro pro pessoal, você tá falando do Injustice 1, certo? Porque no 2 o Shazam não está, né? Infelizmente, no fim do Shazam, do Injustice... Spoiler, deixa a galera jogar... Para aqui! Para por aí, pessoal, mas vale a pena. Aparece no 2. Ele não aparece no 2. Ninguém sabe por quê. Não fechou o contrato, fechou o contrato. Joga, vale muito a pena. E ele é um personagem muito bom pra jogar. Pessoal, é isso aí. Antes da gente terminar aqui, só um lembrete pra vocês. Se inscrevam no nosso canal, né? Curtam o nosso vídeo, né? Deixem seu feedback, que vocês ajudam bastante a gente a melhorar, a mudar as coisas que não estão legais. E obviamente a gente espera que vocês curtem esse vídeo aqui, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado. Até Valeu, mais. pessoal.